identificámos uma série de doenças mentais e comportamentais, certo? Eu expliquei-vos também que à medida que estas doenças vão sendo controladas, as pessoas vão passar a morrer mais destas, certo? Expliquei-vos também, acho eu, recordem-me, digam-me se sim ou se não, através da análise da pirâmide etária, a maneira como as doenças infecto-contagiosas afetam todas as idades e as doenças crónicas e degenerativas, principalmente como causa de morte, afetam essencialmente as idades mais avançadas. Provocando, não é a única coisa que provoca, porque temos a baixa taxa de natalidade também, mas contribui para o envelhecimento populacional. As pessoas viverem mais anos. Curiosamente, as pessoas vivem mais anos na atualidade, mas passam uma maior porcentagem da sua vida doentes. Estamos no tempo da doença crónica. E eu quero vos dizer uma coisa, é assim, como os seus profissionais de saúde que estão aqui, não é? Tenham a noção de uma coisa, que se vocês tiverem alguém à vossa frente que tem uma doença crónica, permanentemente revoltado, ou revoltada com a sua própria doença, essa revolta não faz bem à pessoa. Nunca permitirá que a pessoa se liberte e que venha a ser feliz apesar de ter uma doença crónica. Se a doença é crónica, nós nunca vamos deixar de a ter. Se nós temos uma determinada condição, nunca vamos deixar de a ter, mas vale gostar dela. Isto parece estranho, não? Sim? Gostar dela quer dizer deixar que a nossa condição eterna, que vai acompanhar-nos a vida inteira, passe a fazer parte da nossa própria identidade. Há determinadas situações que até são um bocadinho estranhas, porque assim, determinado tipo de situações criam culturas, subculturas específicas. Por exemplo, houve um caso de uma situação em que um rapaz de 18, 20 anos era surdo desde nascença e como era surdo não tinha conseguido aprender a falar. Portanto, quando nós dizemos surdo, nem todos os surdos são mudos, são porque não se ouvem ou não se ouvirem, não conseguem falar de uma forma perceptível. E que se descobriu uma maneira, naquele caso, naquele rapaz, de fazer uma determinada operação e ele passar a ouvir. Ele não quis. Ele não quis porque ele já se orgulhava de ser surdo. Ele vivia junto da comunidade dos surdos e ele sentia-se integrado nessa comunidade, tinha uma determinada cultura comum a eles e ele queria continuar a ser surdo como parte da sua identidade. Isto é um caso difícil de conceber e de perceber. Mas é para vos dizer uma coisa, que é assim, com o tempo, se nós temos uma determinada condição de vida que é crónica, vai-nos acompanhar sempre, com o tempo, uma mente saudável, vai aprender a integrar essa sua condição na sua própria identidade, não deixando que essa sua condição limite ou impossibilite a pessoa de ser feliz. Porque uma pessoa permanentemente revoltada pelo facto de ser diabético não se vai libertar da sua condição. Quando a pessoa que aceita o facto de ser diabético, porque nunca vai deixar de ser, está a permitir que algo que pertence a ela seja algo que a pessoa aceite. E isto facilita a autoestima, facilita o bem-estar da pessoa. Só nas doenças crónicas, não necessariamente nas degenerativas, obviamente. Estas doenças, ao contrário destas, estas são encontradas, ou seja, nós encontramos a pessoa, encontramos os vírus, os anticorpos ou não. A pessoa está ou não está. Aqui não. Aqui, através de determinadas análises biomédicas, análises ao sangue, táxis, a medição da pressão arterial, tomografias, ecografias, etc., vai-se detectar, analisar a urina, sangue, tudo isso, vai-se detectar se a pessoa tem ou não uma destas condições. Ok? Eu vou dar aqui a escrever para não repetir. E estas doenças, principalmente aquelas que mais matam, são as pessoas que mais matam nas sociedades modernas, destas. Os cancros e as cardiovasculares.
quer os cancros, quer as cardiovasculares, são doenças, muitas das vezes produzidas, aqui produzidas, não é mal, produzidas pelos comportamentos das próprias pessoas, pelo estilo de vida que as pessoas têm. E já não é a biologia que estuda os estilos de vida, já são as ciências sociais e comportamentais e humanas. E por isso nós temos aqui nas ciências paramédicas, que têm a ver com a capacidade de detecção. Vocês aí vão ter um papel fundamental, se tiverem a posição para a qual estão a ser preparadas e preparados, não é? De possibilidade de diagnóstico através de análises clínicas, através de análise em laboratório, vamos detectar se a pessoa tem ou não essas doenças. E, portanto, são as ciências paramédicas, onde vocês estão inseridos. E, por outro lado, também as ciências sociais e humanas, por causa da avaliação dos estilos de vida, da personalidade da pessoa, a capacidade da pessoa de resistir mais ou menos a determinadas dependências práticas mais ou menos nocivas. Okay? Portanto, quando caminhamos daqui para aqui, caminhamos do passado para o presente, caminhamos das sociedades subdesenvolvidas para as sociedades mais desenvolvidas. Caminhamos das doenças infecto-contagiosas como principais causas de morte para as doenças crónicas e degenerativas como principais causas de morte. Caminhamos das ciências da biologia, ditas exatas, para a integração já das ciências sociais e humanas. E, portanto, no fundo, quanto mais evolui a sociedade, em termos de causas de morte, maior a importância da análise das doenças com base nas ciências sociais e humanas. Estão a perceber o que eu quero dizer? Sim? Antes os estilos de vida não contavam. Quando as pessoas morriam destas, os estilos de vida não tinham muita importância. Porquê? Os estilos de vida em termos de hábitos alimentares, fazer exercício físico ou não, consumir álcool ou não, consumir drogas, fumar ou não fumar, não tinham muita importância, porque normalmente as consequências negativas desses maus hábitos que as pessoas podiam ter não se faziam sentir porque as pessoas morriam antes. Estão a perceber? Porque esses hábitos provocam doenças que acontecem mais tarde na vida. Ok? E, portanto, quando caminhamos daqui para ali, mais importância nós temos que dar aos tais estilos de vida. E por isso, mais importância temos que dar às ciências sociais e humanas. Perceberam? Sim? Sim? Digam que sim ou que não. Não? Mais ou menos? Diga. Eu não entendi muito bem quando você falou que as pessoas, as doenças infecciosas não eram tão importantes que as pessoas morriam antes e elas Não. não foi isso que eu disse. As doenças infecto-contagiosas eram muito importantes no passado, nas sociedades no passado, e que eram essas que mais matavam. Não havia tanto controle, nem em termos de higiene, condições de vida, portanto, controle de qualidade dos alimentos, etc. Também, se ainda recuarmos mais tempo, não havia conhecimento dos micro-organismos. E as pessoas morriam basicamente destas doenças. Ainda hoje, em Moçambique, as pessoas morrem mais destas do que de cancros e doenças cardiovasculares. No Sudão, a mesma coisa. No Níger, a mesma coisa. Mas na Alemanha, não. Na Alemanha é mais destas. Em Portugal é mais destas. O que eu estava a dizer é, as pessoas, a partir do momento em que nós começámos a controlar estas doenças, a partir de meados do século XX, quer porque já tínhamos condições médicas, antibióticos, vacinas, etc., quer porque já tinham acabado as grandes guerras e tínhamos melhores condições de vida dos países mais desenvolvidos, quando controlamos estas, as pessoas começaram a viver mais tempo. Ao viverem mais tempo, passaram a morrer mais. Porque estas passaram mais tarde na vida. E estas têm a ver com os estilos de vida. E os estilos de vida não têm a ver com a biologia, têm a ver com ciências sociais humanas. E o que eu estava a querer dizer é que, com a passagem do passado para o presente, com causas de morte, nós temos também uma transição na forma como avaliamos o futuro, de uma perspectiva basicamente biológica para uma perspectiva cada vez mais social. Percebeu? Perceberam? Sim? Sempre que não perceberem, é uma coisa que eu digo. Digam. Digam, não
Porque é assim, se você. Assim, quando nós falamos destas, nós dissemos que o facto das pessoas complementarem uma cultura de determinada maneira ou de outra tem importância. A forma como vemos a doença com uma atitude mais negativa, isso tem importância. A forma como também controlamos mais estas doenças, porque temos melhores condições de vida, não são os biólogos que as fazem, também tem importância. Mas todas estas doenças são provocadas por micro-organismos. Certo? Portanto, é a biologia, a ciência, nós escrevemos aqui biologia na última aula. Quando falámos destas doenças, porque eu disse há bocadinho, estas doenças dependem muito mais daquilo que as pessoas fazem ao longo da vida. O que comem, o que bebem, se fumam ou não. E essas práticas são práticas sociais, que resultam da psicologia da pessoa, da maneira como a pessoa vê o seu próprio corpo, como é que vê a sua própria mente, como é que procura mais o prazer, independentemente das consequências negativas que isso possa ter ou não. E, portanto, isto tem a ver mais com ciências da psicologia, da sociologia, etc. E, portanto, ciências sociais. Okay? Sempre que vocês lerem uma coisa que diga taxa de morbilidade, é incidência de doença. Taxa de mortalidade são as doenças que mais matam. As doenças que mais matam, dissemos já há bocadinho, que hoje são cancros e doenças cardiovasculares. Mas não é a doença que mais ocorre. Não é a que tem o maior índice de morbilidade nas nossas sociedades. Qual é a doença que tem maior índice de morbilidade nas nossas sociedades? A gripe. Mas a gripe você tem vários tipos de gripe. Mas sim, a gripe é controlada. Mas tem vários tipos. Tem várias formas de gripe. Covid é uma forma de gripe. Digamos que é uma variante. Mais. Pensa lá nesta. Dentro desta. Doenças mentais e comportamentais. Qual é aquela que mais ocorre? Qual é a doença do século XXI? Qual é aquela das pessoas que estão aqui? Vê-se que 51%, mais de metade das pessoas que aqui estão, vêm a ter, ou já têm aqui, e doenças das Que outras doenças mentais e comportamentais vocês conhecem? Ansiedade? Mais? Isso? Esquizofrenia. É assim, eu tenho que apertar o quadro, ok? Não vou pôr... eu, em vez de pôr esquizofrenia, vou pôr um grupo de doenças onde a esquizofrenia está lá. São as psicoses. A esquizofrenia é uma psicose. A psicopatia é uma psicose. A sociopatia é uma psicose. O stress pós-traumático de guerra é uma psicose. A doença bipolar é uma psicose. Todas estas são psicoses. Ok? E há um grupo de doenças que são o contrário das psicoses. São as? DOC, distúrbio obsessivo ou compulsivo. CDO. Sabe o que é que eu estou a dizer CDO? É uma brincadeira. Porque as pessoas com distúrbio obsessivo ou compulsivo gostavam mais que a doença se chamasse CDO, porque é de ordem alfabética. São pessoas que têm a obsessão de controlar e organizar a realidade à sua volta. O distúrbio obsessivo ou compulsivo é de facto o contrário das psicoses, mas inscreve-se num grupo de doenças que nós vamos chamar neuroses. Todos nós nos situamos num eixo que vai desde a psicose à neurose. Sendo que quando o facto de sermos mais psicóticos ou mais neuróticos
nos impede de levar a nossa vida normal, passa a ser diagnosticado como doença. Por exemplo, comportamentos típicos da neurose. Quantos de vocês já fizeram uma coisa que é: eu vou daqui à minha casa, que é ali onde está aquela televisão. Está aqui uma calçada. E a calçada tem partes azuis e partes brancas. Eu vou para lá só pisando nas brancas. Quantos de vocês já fizeram isto? Levanta o dedo no ar. Quantos já fizeram isto? É um comportamento neurótico. Ok? Não serve para diagnosticar uma neurose. Eu também já fiz isso. Ou indo sempre a pisar as azuis, ou indo sempre a pisar as brancas. Às vezes, imaginando, se eu pisar as brancas, é como se caísse no precipício. Diga? Tu gostas de logísticos? Eu já achava. Sim. Você é brasileira, não é? Se calhar não conhece muito bem este exemplo. No Brasil, vocês não têm as calçadas como as portuguesas, não é? Não é muito Como bem. assim? Calçadas com desenhos azul e branco. Aqui é preto e branco, não é azul. Ah, ok. Outro comportamento típico da neurose. Quem é que aqui tem carro? Quem é que tem carro? Ok. Dos que levantaram o dedo, quem é que também levantou o dedo há bocadinho? Com a questão de você tem carro e também às vezes vai fazer uma dor. Quais de vocês, quando estacionam um carro e vêm para a escola, para a aula, estão a chegar à aula e pensam assim: será que eu puxei o carro? E vão para trás para confirmar. Você faz isso? Você faz isso? Vocês os dois provavelmente, não sei, tinha que ser analisado. Vocês os dois provavelmente estão mais para ali do que para ali. Mas não são doentes. Eu também tenho esses comportamentos. Eu acho que sou mais para o neurótico também do que para o psicótico. Na análise que eu faço a mim próprio, não gosto de viver numa casa desarrumada. Passo o tempo a arrumar, não demoro muito tempo, mas quando tenho a casa desarrumada e suja, sinto mal. Às vezes, quando mais desarrumada, menos eu arrumo. Depois penso: eu gosto de pôr os pratos na máquina de lavar a louça logo quando eles estão ali disponíveis. Mas se deixa acumular, chega uma altura que já não tenho paciência. Prefiro sair da cozinha. O quê? O perfeccionismo encaixa-se mais numa neurose. Ok? Eu tenho uma coisa que se calhar é mais neurótica do que aquelas que a gente teve aqui a descobrir, mais rara. Eu, quando estendo a roupa, se eu vou estender uma t-shirt e vou pôr duas molas, eu tenho que pôr duas molas iguais. Da mesma cor. Quer dizer, se for uma meia ou uma coisa que leva só uma mola, posso pôr uma mola qualquer. Mas se leva duas ou três molas, tem que ser molas iguais. E depois a outra peça de roupa pode ser. Portanto, eu vou sempre buscar as molas aos pares. Não, os picos é que têm que ser iguais. Isso não faço. Posso estender. Agora é assim. Isso já é um. Faça ao calhas, mas quando tenho a oportunidade vai ser igual. Sempre igual como? Por exemplo, não vou pôr uma meia diferente de outra, juntas. Sim, mas isso acho que ninguém faz. Pensei que o que estava a dizer era pôr meias pretas, depois passar para as escuras, depois claras. Não, vai ao calhas. Quem é que faz isso? Eu faço isso, assim é muito mais fácil para quando estou Demora a tirar 5 a horas a roupa. estender roupa de certeza. Eu Demora faço 5 logo horas os a pares. estender roupa. Espera lá. Pois, é isso que eu estou dizendo, eu faço logo os pares. Ou às vezes até meto ao calhas. Mas você tem uma gaveta para meias pretas e uma gaveta para meias claras? Não, mas assim eles ficam os pares. Mas o canto é para a parte preta e o resto é para a parte branca. Uma meia preta e uma meia branca. Não, mas É isso é o que o verdade, colega eu tenho estava a meias assim, dizer. imagina, tu pegas na meia e O fazes que é que duas eu estou a assim. dizer? Fazes logo. Depois aqui estão as pretas, aqui estão as brancas. O armário é com a mudança de cores. Tipo os casacos dos pretos aos brancos. Ai não! Eu acho que eu percebo. Não, é meio, é tipo as Eu também calças meto de tipo um as lado e os calças casacos claras, todos. depois Sim, ganho sim, claro, mas depois a ganho a gradação escura, de depois cor. calça preta. Não é? Tem que ter sempre os casacos atrás, as camisas e depois as calças. Sim, mas aquilo que ela
está a dizer, a gradação de cores, já é. Quem faz isso? Você? Eu também faço. Ainda por cima agora, muitas pessoas fazem. Ainda por cima Quem é agora. que faz? Levanta o dedo, quem é que faz? Eu faço. Dois, três. De um grupo de 40 e tal, só 3 pessoas. Mas isso é que eles não são organizados. Há pessoas que têm gavetas com coisas de cores, têm gavetas com coisas meias de uma cor, outras de outra. Não, gavetas para as t-shirts, gavetas para as suetes. Sim, claro. Mas não organiza suetes pretas até às brancas. Mas eu faço isso com as meias pretas de um lado e as meias brancas do outro. Eu faço isso com as meias. Tipo, tenho meias Que é engraçado. Não, isso eu não faço. Não sei que não mostro. Mas estão a ver, se calhar vocês, quando estendem a roupa, vocês estão a dizer isso, quando estendem a roupa, estão-se borrifando. Ai, não, eu já estive Eu gostava de ver o frigorífico de cada um. Cada um de nós, escuta, cada um de nós tem determinados comportamentos que os outros não têm. Isso é uma coisa neurótica. Não estou a ofender ninguém. Vocês não são donos de casa. Depois só uma coisa. Lembra-me lá, a profissional é Vanessa, sim, é. Oh, Vanessa, você quando observa a realidade, quando você diz a maior parte das pessoas fazem, você tem que olhar à volta e perceber se a maior parte das pessoas fazem ou não. Eu tenho consciência que a maior parte das pessoas não põe duas bolas de mesma cor na mesma t-shirt. Tenho consciência que eu faço isso, mas a maior parte das pessoas não faz. E eu digo que a maior parte das pessoas não faz aquilo que vocês fazem. Não fazem. Ok? Vais olhar à volta. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de neuroses. Digam-me o nome de uma profissão. Se vocês tivessem uma empresa que fosse contratar uma pessoa para ter essa profissão, vocês gostariam de contratar uma neurose. Limpeza. Minha mãe. E organização. Um bibliotecário. Os neuróticos são excelentes bibliotecários. Vocês podem ter uma biblioteca, por maior que seja, se for um neurótico que está lá em um determinado livro, ele sabe exatamente onde é que ele está, porque ele tem que ser organizadinho. Por ordem alfabética, do A ao Z, por temas, por tudo que consegue. Agora, um psicótico dá lá numa bibliotecária. Só muito a ver com o programa que é os neuróticos pela limpeza. A ajudar os acumuladores a limpar a casa. Aparece na DLC. Ai, a compra da casa tão forte. Pronto, nas neuroses obsessivo-compulsivas, nos distúrbios obsessivo-compulsivos, que é uma neurose, o mais comum é esse da limpeza. A pessoa estar permanentemente a limpar a casa, acaba de limpar e começa a limpar, e na organização da casa. A pessoa que tem, sei lá, uma estatueta, um bibelô, não sei como é que vocês chamam, está aqui. Ok? E a pessoa arruma e ele fica aqui. E tudo faz evolução. Virado para o sítio onde ele está. Tem que estar naquele sítio exatamente. Se for um professor que vai dar uma aula e que é neurótico, obsessivo ou compulsivo e tiver a questão da arrumação da ordem, eu não ponho os papéis assim como eu pus. Não dá aula. Nem uma divisão, porque há aqui uma coisa que eu quero separar. Mas eu penso a organizar as coisas de maneira a estar na posição que eu individualmente acho que tem que estar. Paralelo, depois passo o tempo a tentar pôr as coisas. Isto não está bem. Isto não está bem. Mas bem está, mas passa o tempo todo a fazer isto. Quando vai na biblioteca, assim, bota o computador aqui, o estojo, a garrafa aqui. Faz parte, tem que ser assim. A sua casa deve ser uma casa muito arrumadinha. A sua casa deve ser uma casa muito arrumadinha. Pronto, já os psicóticos têm outro tipo de... Enquanto os neuróticos têm uma tendência e uma obsessão para organizar o mundo à sua volta. Ok? O mundo tem que estar de determinada maneira. Tem determinado tipo de peculiaridades. Algumas nós já aqui falámos. Por exemplo, não conseguir dormir com a porta do armário aberta.
Há determinados comportamentos que são típicos da neurótica, ok? E depois da psicose, a psicose é o contrário. Enquanto os neuróticos têm a cabeça desorganizada, ao terem a cabeça desorganizada, bagunçada, precisam de. Os neuróticos, como têm a cabeça mais bagunçada, mais desorganizada, querem organizar o mundo à sua volta para saberem como se mexe. Mas isto psicótico. Os psicóticos ao contrário. Têm a cabeça de tal maneira organizada, no sentido em que têm uma obsessão do que é que têm que fazer, como é que, por exemplo, das suas crenças, dos seus ideais, que à volta pode estar tudo desarrumado ou desorganizado. Por exemplo, as pessoas que, quando vai uma senhora fazer limpeza lá em casa, dizem assim: no dia a seguir, fazerem uma limpeza na casa é péssimo para mim. Porque eu, quando tinha tudo desarrumado, eu sabia exatamente onde ia encontrar aquilo que seja. Mas quando tenho tudo arrumado, já Eu não gosto de fazer as coisas. Ai, amigo, escolhe as coisas. Eu odeio que mexer nas coisas. Fico todas as coisas. É quando são as marcas, bem. Pois, mas isso é É diferente. quando somos nós a arrumar, a gente sabe onde é que nós. Agora quando é outra pessoa. Sim, claro. Mas quando a pessoa não tem preocupação em arrumar e que vive na bagunça, na desarrumação permanentemente, e consegue viver bem com isso, e estar confortável com isso, é mais típico da psicose. Okay? Mais doenças mentais ou comportamentais que vocês conhecem. Hã? Dê um exemplo bom. Anorexia, bulimia, Anorexia e bulimia. obesidade. A obesidade mórbida não é uma doença Não é mental. obesidade, é comer compulsivo. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar, sim. Então não vou ter espaço para fazer tudo. Compulsão alimentar. Vou pôr aqui dependência. O alcoolismo, a toxicodependência, a dependência do jogo. Será que podemos considerar ali a compulsão alimentar também uma dependência da alimentação? Já agora, temos aqui a anorexia e bulimia. Porquê é que não havia anorexia e bulimia no século XVIII? Eu já passavam fome. Não havia a resposta certa. Devido aos elevados padrões de beleza Os diferentes. Quem é uma coisa era considerado assim? Sim, Diga. a nobreza eram mais ricos porque tinham direito, eram considerados mais ricos porque conseguiam comer. Sim, os mais gordos eram considerados mais ricos porque estavam melhor alimentados. A gordura era considerada beleza. Se vocês forem ver os quadros pintados no século XIX, os quadros de Velázquez com mulheres nuas, por exemplo, as mulheres têm todas celulite. A celulite era considerada uma coisa boa, a gordura era uma coisa boa. Se vocês andarem mais para trás no tempo, ainda mais. Se vocês têm aquelas Vênus, estão a ver a Vênus pré-histórica, aquela gorda, aquilo é que era uma mulher bela. aquelas tapetas dos jornais. Aquela uma mulher bela naquele tempo. Nos tempos atuais, os padrões de beleza mudaram e hoje em dia quer-se tão magra quanto possível, o que faz com que as pessoas tenham mais comportamentos de anorexia e bulimia do que estratégias para engordar. Mas no Egito eram sempre magros. Como é que vocês Já viste aí todos os desenhos. Sim, eram tendencialmente magros, sim. Nas estátuas, já. Mas no século XVIII, o ideal de beleza não era isso. E na pré-história também. E depois, a hiperatividade infantil. O déficit de atenção. Então, acho que já falámos sobre isto. Eu acho que sim. No século XIX não havia hiperatividade infantil. Onde é que estavam as crianças hiperativas? Estavam trabalhando. Antes de trabalhar. No século XIX. No tempo da Revolução Industrial.
castigo prendiam às vezes. Eu já apanhei, eu tive um dos meus primeiros trabalhos foi fazer uma análise, um rastreio, uma entrevista à população deficiente de determinados conselhos no Algarve. Eu encontrei pessoas que estavam registradas na Segurança Social, fui tocar à porta, e estavam homens de 18, 19 anos, jovens, fechados em casa com grades, como se estivessem presos mesmo. E depois, quando fui ver o diagnóstico inicial, era uma doença mental ligeira, ou seja, até podiam ter aprendido a ler, a escrever, etc. Mas as mães daqueles meninos, quando descobriram que eles não eram exatamente como os outros, afastavam-os da sociedade e prendiam-os, não sendo estimulados, desenvolviam doenças mentais futuras, quando inicialmente não era suposto desenvolverem. Há estratégias para ultrapassar. Mas no tempo da Revolução Industrial, século XIX, na Inglaterra, e vou-vos fazer aqui um bocadinho a história, está bem? Para perceber como é que nasce uma doença. Eu penso que já vos disse isto, se eu disse, vocês lembrem. Os homens que trabalhavam saíam do campo, onde viviam em famílias alargadas, às vezes mãe, pai, filhos, netos, casados ou não casados, com os seus filhos, todos na mesma casa, numa mesma propriedade, a trabalharem todos na agricultura na sua propriedade. Ou os filhos que aprendiam o ofício dos pais, que era, por exemplo, ser sapateiro, aprendiam com o pai e viviam ali naquelas comunidades. Quando as pessoas passaram a ir trabalhar para as fábricas, os homens saíram dos campos e foram para as cidades. Quem é culpado? Não levaram os seus pais, não levaram os seus avós, levavam a sua mulher e os filhos que já tinham. Iam para as cidades trabalhar nas fábricas. Só os homens é que trabalhavam no século XIX, as mulheres não trabalhavam, ficavam em casa, cuidavam dos filhos e cuidavam da casa. Não sabiam ler nem escrever. Nem os homens, na maior parte dos casos. Quem sabia ler e escrever na sociedade de então eram as pessoas mais ricas, né? Os nobres. As escolas eram coisas para privilegiados, não é? E a maior parte dos mais ricos nem sequer iam com os filhos à escola. Vinha o professor dar aulas, que era uma espécie de tutor, dar aulas a casa, à sua própria criança. E as crianças aprendiam a ler e a escrever. Mas as filhas daqueles que trabalhavam nas fábricas, e os filhos não. Não aprendiam a ler e a escrever, não iam à escola. O trabalho era dado individualmente ao pai. A criança não estava na fábrica a aprender o ofício do pai, como quando antes estava, por exemplo, na sapataria a aprender o ofício de ser sapateiro, ou de ser oleiro, ou de ser pescador, ou agricultor. O trabalho era dado individualmente. E, portanto, as crianças passavam o dia inteiro brincando na rua. E eram muitas. Na altura, em Manchester, cada mãe tinha 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Ok? E vocês imaginam uma rua feita de casas todas elas iguais, não sei se já viram imagens disso, da Revolução Industrial, com famílias a viver nessas casas, em que os homens estavam todos na fábrica, as mulheres a cuidar da casa e dos filhos, e na rua os filhos brincando às multidões. Chegava ao fim do dia, os pais chegavam a casa e os filhos vinham da rua onde estiveram a caçar o tempo todo. Era fácil para as famílias de então dar bem à criança, a criança começa a fazer birras e pôr a criança a dormir. Eu disse uma coisa errada: dar bem à criança. Não se dava bem às crianças todos os dias naquele tempo como se faz. Mas pronto, a criança comer sem fazer grandes birras e dormir cansadíssima que está era fácil. E no dia a seguir tinha um dia inteiro à sua espera a brincar de um lado para o outro com as outras crianças e a cansar-se. Não havia hiperatividade infantil. Havia uma coisa, vocês já ouviram falar do Freud? Já ouviram falar de uma coisa chamada complexo de Édipo? Não? Ninguém? Não sabe o quê? Édipo era Édipo rei. Era filho de uma rainha. Eu não conheço bem a história é mítica. Sei que a rainha pegou no bebê ao nascer, pôs dentro de uma alcova e depois a alcova que flutuava no rio e o bebê desceu o rio, foi abandonado e foi apanhado mais à frente por uma outra família, cuidou dele e ele cresceu. Ele, quando cresceu e tornou-se homem, conheceu a mãe, sem saber que era a mãe, e apaixonaram-se por ele. É
dois, então é uma história de incesto, para lembrar um bocadinho o nosso Essa de Queiroz, não é? O nosso escritor português. Apaixonaram-se os dois. E o Freud pegou nessas histórias e criou um complexo, que é o complexo de Édipo, que criou no tempo da Revolução Industrial. E o que é que o complexo de Édipo, o Freud diz? Que os meninos, numa determinada idade, querem, entre aspas, matar os pais, porque vê os pais como rivais para ficarem com os mães. Querem a atenção toda da mãe. E isso aconteceu, o Freud chegou a essa conclusão no século XIX. Porquê? Quando os cientistas chegam, criam um determinado complexo, olham para a realidade e encontram uma lógica na realidade. E qual era a lógica que o Freud encontrou? Os meninos, crianças, tinham a atenção toda das mães durante o dia. Brincavam na rua, mas era a mãe que lhes dava o almoço, cuidava deles, dava atenção a eles, cuidava da casa e cuidava dos filhos. Os pais trabalhavam muito mais do que as 8 horas por dia ou as 7 horas por dia que se trabalha hoje. Quando chegavam a casa, a atenção que a mãe dava aos filhos virava-se para o pai. E os filhos criavam uma espécie de ciúme do pai. O pai ia roubar ao chegar a atenção que durante o dia todo tinha sido para eles da mãe. E, portanto, não é por acaso que o Freud criou o complexo de Édipo neste contexto social. Voltando ao nosso exemplo. Saímos da Revolução Industrial, entramos no século XX, entramos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e as mulheres começam a trabalhar. E quando começam a trabalhar, simultaneamente começam a ir à escola. Ou melhor, começa a ser necessário aprender a ler, a escrever e a fazer contas, no mínimo, que é necessário para qualquer profissão. São as 3 coisas que nós aprendemos no primeiro ciclo. Que é aprender a escrever, a ler e a fazer contas. E as mães começam a trabalhar fora. E os filhos começam a ir à escola. Já depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na escola os meninos têm intervalos para brincar, depois têm períodos para aprenderem, têm que estar sentados, têm que se comportar, etc. Longe dos pais, das mães. E quando acaba o dia da escola, a mãe ou o pai vai buscar os meninos. E os meninos, nesse período, querem brincar. Eles não tiveram o dia inteiro a cansar-se como tiveram em Manchester a correr nas ruas de um lado para o outro. Querem a atenção dos pais. Mas os pais estão cansados do trabalho. Querem ter tempo para eles. Querem que os filhos tomem bem sem se queixar e sem fazer pilas. Querem que os filhos comam sossegadinhos e sem se queixar. Querem que os filhos vão para a cama, adormeçam sem chorar. Para que os pais depois possam ter uma horita para estarem com o outro. Mas os filhos querem outra coisa. Querem a atenção dos pais. Querem brincar com os pais. E os pais têm que fazer o jantar, têm que preparar a merenda para o dia a seguir, têm que limpar a casa, tratar da roupa, passar a ferro, etc. Cria-se aqui um conflito. Esse conflito gera birra. E as pessoas, as mães e os pais começaram-se a queixar de que os filhos, cada vez mais, era difícil controlá-los. E queixaram-se a tanta gente, inclusive a médicos. Em congressos médicos, os médicos começaram a falar entre eles sobre isso. E pensaram, como é que a gente resolve o problema destas crianças? Havia um medicamento que era o metilmilsfenidato, que era uma espécie de calmante. O nome comercial é Ritalina, que já tinha sido provado que era um calmante que podia ser administrado a crianças sem fazer mal. Então nós temos aqui a resolução do problema. Agora só temos é que dar um nome ao problema. E o nome que inventaram foi hiperatividade infantil ou déficit de atenção. Que tem um conjunto de sintomas que, quando observados, merecem um determinado diagnóstico, que é aquela doença, e uma medicação que é totalmente indeterminada. Assim nasceu uma doença. Estão a ver? As doenças nascem quando estas doenças mentais e comportamentais, muitas delas nascem quando a sociedade muda. E ao mudar, um comportamento que antes não era um problema, na sociedade moderna passou a ser. Por exemplo, a histeria. Lembram-se de ter falado da histeria? Não? Não falei? Há homens histéricos. Ou só há mulheres histéricas? Homens e mulheres. Nunca foi diagnosticado um homem histérico. Sabem porquê? Porque a histeria é a doença do hister.
Ia. O que é o ister? Conhecem alguma palavra que comece por ister, H-I-S-T-E-R, associada à saúde? Como é que chama uma mulher que tem um cancro na mama e vai tirar a mama? Como é que chama essa operação? Mastectomia. E não há uma que começa por isto? Quem está a dizer? Histerectomia. Histerectomia, certo? O que é que isso significa? Hã? Tirar o útero e os ovários. Isto quer dizer útero. Histeria era a doença do útero. Como os homens não tinham útero, não eram homens diagnosticados com histeria. Quem é que era diagnosticado com histeria? Sim, se a gente for recuar no tempo e formos para antes do século XIX, uma mulher que andasse nas ruas a gritar, a dizer que queria mais direitos em casa do que tem e não queria que o seu marido fosse dono dela, queria ter direito a escolher os governantes e a votar, etc. Queria ter o seu próprio dinheiro e queria ter prazer sexual, era considerada bruxa. Houve uma exposição de instrumentos de bruxaria do século XVIII e anteriores que andou a circular por Portugal. Era uma exposição que andou em museus com instrumentos de bruxaria. Que instrumentos eram esses? Era quando a Inquisição, na altura, entrasse na casa de uma mulher e encontrasse um desses objetos, aquilo era a prova de que aquela mulher era uma bruxa. E depois era condenada pela Inquisição e às vezes até queimada na fogueira. E essa exposição de instrumentos de bruxaria andou a circular por Portugal. E eu vi por acaso a reportagem sobre isso, com fotografias, quando a exposição esteve aqui no Museu de Silves. Sim, alguém aqui é de Silves? Não? Não? É? Então, aqui, eu pensei, somos de Silves, mas não vamos dizer. É assim, eu vi uma fotografia de um instrumento de bruxaria antes do século XVIII, que era uma espécie, não era uma bicicleta que não tinha rodas, mas era um objeto de madeira que tinha um pedal que andava para cima e para baixo, e no sítio onde a mulher se sentava tinha um pênis de madeira, que ao andar para cima e para baixo, o pênis subia e descia, subia e descia. E se uma mulher tivesse aquilo em casa é porque era uma bruxa. Porquê? Porque uma mulher que tivesse aquilo em casa valorizava o prazer sexual. E a religião dizia que o prazer sexual das mulheres era pecado. As mulheres serviam para ter filhos. Os homens sim, tinham que ter prazer, porque sem prazer não ejaculavam ou não ejaculavam, podiam engravidar. Mas a mulher não precisa ter orgasmos para engravidar. E o prazer sexual feminino era visto como uma coisa associada ao pecado, ao sujo, ao negativo. E uma mulher que o valorizasse era considerada bruxa. E se fosse encontrado aquele instrumento na casa de uma mulher, ela era considerada bruxa. Depois entramos no século XIX e as mesmas características das mulheres que exigem para si mais direitos de todo tipo, mesmo os direitos sexuais, passaram a ser chamadas de histéricas. E as histéricas já não eram queimadas na fogueira, já não eram objeto da Inquisição, enchiam os escritórios do Freud. Onde é que estão as histéricas hoje? Como é que se eliminou a histeria? Se é uma doença que não é causada por nenhum micro-organismo. Portanto, não pode haver vacinas contra a histeria. Não há antibiótico nenhum que cure, porque não havendo micro-organismos, também antibiótico não serve. Não existe nada para curar a histeria. Por que é que não há histéricas hoje? Onde é que elas estão? Como é que se erradicou uma doença? Agora é assim, não me levem a mal, porque eu vou-vos fazer um elogio. Vocês, mulheres que aqui estão, espero eu que sejam todas histéricas. Porque ser aquilo que se considerava ser histérico no passado é aquilo que é considerado normal no presente. Percebem? E portanto, eu espero que vocês lutem pelos vossos direitos, queiram votar, queiram tomar uma posição em casa, exijam que o vosso marido ou o vosso companheiro arrume tanto a casa como vocês, valorizem o prazer sexual e procurem tê-lo. Eu espero que vocês façam isso tudo. E portanto, vocês são histéricas. E isto é um elogio. Ok? São histéricas de hoje. Voltando aqui. As
doenças, eu dei o exemplo da histeria e dei o exemplo da hiperatividade infantil. Um foi uma doença que surgiu por mudança social. Outro foi uma doença que desapareceu por mudança social. Então, mais doenças mentais e comportamentais. Lembra-se alguma? Não? Vou pôr aqui. Manias e fobias. Por exemplo, cleptomania. A tendência que a pessoa tem compulsivamente de roubar objetos mesmo que não precise deles. Uma pessoa que não fuma, mas está sempre a roubar isto. Está-se a rir? Porque faz isso. Estava a saber o quê? Não sei, vocês devem ter tudo para dizer que vocês estão longe, mas conhecem as duas. Estão a ver a mesma coisa no computador, certo? Então prestem atenção, esqueçam tudo no computador. Então, uma pessoa que é cleptomaníaca. A cleptomania é uma doença que consiste em ser compulsivo no ato de roubar coisinhas, pequeninas coisinhas, fazê-lo frequentemente. E não são coisas que a pessoa rouba porque precisa dela. Rouba porque tem essa compulsão. Fobias. Aracnofobia, sabem o que é? Medo de aranhas. É uma doença ou não é? Não é uma fobia. Uma fobia é uma doença, não é? É, mas há que terem atenção mais uma vez no enquadramento social. Um esquimó nunca tem aracnofobia. Não há aranhas que ele vive, exatamente. E portanto ele pode ter aracnofobia, mas nunca vai ver uma aranha, portanto a doença dele não lhe causa nenhum problema. Ok? Já se viver em Sydney, uma pessoa, vá lá, parem lá com isso. Tratem isso depois. Okay? Já uma pessoa com aracnofobia que vive em Sydney está tramada. Okay? Porque tem aranhas muitas e perigosas à sua volta. Claustrofobia, medo de espaços fechados. Agora, diga? Isso eu já vi. Eu fiz uma viagem com uma menina que a gente foi ver uma caverna, ela passou muito mal. Muito. Ela ficava vermelha, tremia, não queria ir. Nem era tão fechado. Era uma caverna, né? Foi. Agorafobia, medo de espaços abertos. Sinofobia, medo de cães. Diga? Ok. Medo de buracos pequenos, essa eu não Se uma pessoa nunca tiver exposta a essa fobia, Isso pode dizer, não, acho que é fobia, por exemplo, as forminhas de café ou a colmeia de uma abelha. Mas é possível. se uma pessoa nunca estiver exposta a essa fobia, não quer dizer que ela não a tenha. Quer dizer que não a tem oficialmente porque nunca será diagnosticada. Não há nenhum esquimó que vá a um médico dizer eu tenho medo de aranhas, preciso que você me cure. Certo? É essa a questão. É uma doença. As doenças mentais e comportamentais só são doença quando afetam a vida das pessoas de forma a não os deixar levar uma vida plena. Percebe? Por exemplo, stress pós-traumático de guerra é uma psicose. Uma pessoa com stress pós-traumático de guerra está em casa e é normal. Ou pode estar aqui. Não vocês podia ser, não acredito que seja, mas não acredito que alguém aqui tenha estado já numa situação de guerra. Não sei se estiveram ou se não. Mas a pessoa está completamente normal, faz a sua vida normal, mas passa o helicóptero, lá pouco de exercício ou qualquer coisa desse género. E a pessoa reage de uma forma como se tivesse uma fobia, não é? Como a sua amiga reagiu na caverna. Ah, sim.
Portanto, porque é que, pergunto a vocês, porque é que duas pessoas vão para a guerra? Okay? Dois homens, dois amigos vão para a guerra. Vão lutar lado a lado. Veem as mesmas coisas, as mesmas pessoas a morrer, os mesmos amigos a morrer, as mesmas situações traumáticas. Acaba a guerra, uma desenvolve stress pós-traumático de guerra e a outra não desenvolve. Porquê? As vivências anteriores de ir para a guerra, e depois coisas da sua parte. Tem a ver com a estrutura de personalidade que cada um de nós tem, que produz em cada um de nós capacidade de reação diferente a estímulos externos. Ok? Há uma pessoa que, por exemplo, divorcia-se e aquilo para ela é fácil, e há outra que divorcia-se e entra em depressão. Não é? E depois também depende de quem é que a gente se divorcia. Também há fins de relações que são para comemorar e fins de relações que são tristes. Mas pronto. Todas estas doenças são doenças que perturbarem a nossa vida ou a nossa saúde, condicionarem a nossa saúde física, mesmo, como por exemplo a hiperatividade, a norepinefria, condicionarem a nossa vida ou dificultarem a nossa a possibilidade de termos uma vida normal. É assim, a depressão é uma doença, mas estar triste não é uma doença. Ok? É normal. Agora é assim, vamos lá ver. Nas sociedades modernas, nós temos muita pressão para andarmos permanentemente na luta para competirmos, para obtermos dinheiro, para comermos, para trabalharmos, etc. É uma vida agitada. Se por acaso uma mulher tiver um filho, bebê, e o filho morrer, em Portugal tem direito, agora acho que já é mais, mas até há pouco tempo era 5 dias de baixa, de luto. Era assim, agora já é mais. 5 dias, agora já é mais. Mas, mesmo que seja 10 dias, eu não estou a dizer porque não tenho segurança, mesmo que sejam 10 dias úteis, vocês acreditam que uma mãe que perde um filho com 2, 3 anos de idade, passado 11 dias, está pronta para ir trabalhar? Não. Mas como já passou o tempo do luto oficial, o que é que ela tem que fazer? Tem que pedir uma baixa. Que baixa é que obtém? Psiquiátrica, depressão. No fundo ela está triste, e é normal que esteja triste. Mas a sociedade moderna às vezes coloca-nos dificuldades e não nos dá tempo para podermos estar tristes. E não nos dando esse tempo, surgem doenças, surgem outros diagnósticos que nos permitem obter esse tempo. Portanto, as sociedades, ao alterarem-se, há doenças que surgem antes. As pessoas estavam tristes. Não as pessoas têm. O autismo é uma doença crónica. Não é? Não está ali, está aqui. Como aqui está o Alzheimer, o Parkinson, estariam todas aqui. Porquê? São condições, de facto, também são diagnosticadas como, neste caso, deficiências. Não é doença, é mais deficiência. Certo? Incapacidade de interagir com os outros, etc. E, portanto, é uma deficiência que nasce com a pessoa que é neurologicamente identificada. Nenhuma destas é assim. Não é possível fazer um diagnóstico no bebê e dizer ele vai ter no futuro uma psicose. Não é. Agora, no caso, por exemplo, do autismo, é possível fazer um diagnóstico em criança que diz que aquela pessoa é autista. Mas há uma doença comportamental que possa ser crónica? Não? Psicopatia? Sim, mas é controlado. É crónica, mas é controlada. Neste caso, também. Sim, sim. Sim, há muitas pedofilias, ainda não está aqui. É crónica, não é. Sim, há muitas doenças crónicas que são controladas. Pode ter pedofilia e nunca ter molestado ninguém. Se for doença? É preciso mostrar alguém para ser considerado pedófilo? Sim, vamos falar sobre isso. Parafilias. Parafilias são todas as doenças psiquiátricas relacionadas com um comportamento exclusivo e obsessivo sexual. E a pedofilia é a mais conhecida delas todas. São doenças que não são?
são doenças psiquiátricas que implicam um comportamento obsessivo e compulsivo. É aqui, a resposta à sua pergunta está na parte compulsiva. Ou seja, é claro que você pode dizer que pode haver um pedófilo que nunca tenha abusado de crianças porque nunca na vida se cruzou com uma criança. Por exemplo. Bem, imagine um indivíduo que nasce numa aldeia abandonada onde só há idosos, nunca sai da aldeia, nunca viu uma criança, nunca lidou com uma criança, nunca foi estudar nada, e pronto, pode ser um pedófilo que nunca tenha abusado de crianças. Mas do ponto de vista clínico, as pessoas com parafilia têm compulsão para executar a sua parafilia. É exclusiva. Um pedófilo, clinicamente diagnosticado como pedófilo, não tem atração sexual por outras pessoas, não crianças. Um voyeurista, que é outra parafilia, outra doença, não tem atração sexual nem prazer sexual, a não ser vendo os outros fazer. Um exibicionista não tem prazer sexual a não ser exibido perante outros. Um fetichista não tem prazer sexual a não ser utilizando um determinado fetiche. Pode ser uma roupa de cabedal, um vestido de noiva, um chapéu, sapatos de salto alto, calcinhas e lingerie, sei lá. Até para ser considerado para ser considerado parafilia é necessário que ele seja compulsivo. Realiza a sua compulsão. Exclusivo. Ok? Se uma pessoa, vamos falar de sexualidade agora, se vocês, por exemplo, tiverem a ter uma interação sexual e houver uma vez que vocês gostem de dar nos calos na outra pessoa, um tal, ok? Isso não serve para que vocês sejam diagnosticados como sádicos. Isso é normal. Só seria doença se vocês não tivessem prazer a não ser agredindo o outro. E aí seria uma doença chamada sadismo, que está dentro do sadomasoquismo. Só é doença o masoquista que só tem prazer sofrendo dor. Só é doença a bestialidade ou a zoofilia se uma pessoa só tiver prazer tendo relações com animais. Na necrofilia, tendo relações com mortos. Na pedofilia, com crianças. Na gerontofilia, com idosos. E não tem outra forma. Se tiverem outra forma de expressão da sexualidade por outro tipo de objeto sexual, por exemplo, não só por crianças, mas também por adultos, já não é doença. É crime. Ok? É a diferença. O crime está ali depois. Aliás, posso pôr aqui já. Onde é que está? Abuso sexual de crianças. O crime chama-se abuso sexual de crianças. E só é crime na medida em que a pessoa escolhe abusar ou não abusar. Por exemplo, tem uma rede de tráfico de crianças para redes de prostituição. Rapta crianças. Abusa sexualmente delas. Mas também tem relações com pessoas adultas. Não é um doente. É um criminoso. Ok? Agora, se uma pessoa só abusar sexualmente de crianças porque não tem atração sexual por mais ninguém, a não ser crianças pré-púberes, tem a ver com a lei é outra coisa. Crianças antes da puberdade, se só tiver atração sexual por crianças, é exclusivo. Ao ser exclusivo, já é parafilia. Ao ser compulsivo, a pessoa depois tem a compulsão de executar essa ação, é pedofilia do ponto de vista clínico. Portanto, quando vocês estiverem a ver telejornal e ouvirem, por exemplo, uma notícia a dizer foi desmantelada uma rede de pedófilos, esqueçam. É porque não são pedófilos. Os pedófilos não se associam. Não há associações de pedófilos. Não há associações de pessoas com parafilia. As pessoas que têm parafilias vivem a sua condição sozinhas. Não se associam. Agora, há parafilias cujo comportamento prejudica aos outros. E há outras que não. O caso da pedofilia é um comportamento que prejudica aos outros. No caso do fetichismo, depende. Vamos lá ver. Se eu tiver fetiches por roupa interior
e for a estendais de roupa e roubar roupa interior para levar para casa e rebolar nela, eu estou a cometer um crime que é roubo. Ok? Mas se eu o fizer, em vez de roubar, pegar em parte do meu ordenado, ir a uma loja e comprar roupa, eu não estou a cometer crime nenhum. E rebolo nela mesmo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há práticas que envolvem crime e outras não. Agora vejam uma coisa. Há uma que eu falei há bocadinho que é o sadomasoquismo. Imaginem um homem sádico que conhece uma mulher masoquista. O homem é sádico, gosta de infligir dor. A mulher é masoquista, gosta de sentir dor. O que é que vocês acham que acontece numa relação dessas? Combinação perfeita. Combinação perfeita. Alguém vai sair. As combinações perfeitas em sexualidade normalmente correm risco. E esta não é uma combinação perfeita. Por exemplo, se você tiver um homem extremamente dominador e que está casado ou junto com uma pessoa extremamente submissa, encaixam de tal maneira um no outro que aquela relação dificilmente vai acabar. Um é dominador e exige que alguém seja submisso, e a outra pessoa é submissa e precisa de um dominador. Eles vão ser infelizes a vida inteira. Mas não se consegue separar aquela relação. Mas provoca a infelicidade. No caso do sadomasoquismo é o contrário, que provoca a separação rapidamente. Ah, sério? Mas porquê? Porque o homem sádico ou a mulher sádica, um deles, o que for sádico, gosta de infligir a dor. Se o outro tiver a capacidade de transformar a dor em prazer, isso tira a pica ao sádico. Porque O vai... sádico não quer que a outra pessoa sinta prazer, quer que a outra pessoa sinta dor. mas eu gosto de... Infligir dor. Mas se a outra, para a outra, a dor for prazer e não dor, não é dor. É mesmo estar com uma parede. Não é que é. Para vocês perceberem isto que eu estou a dizer, eu vou perguntar às raparigas que aqui estão se já vos aconteceu uma coisa que é um encontro com um exibicionista. Já? Levante o dedo quem é que já passou por um encontro com um exibicionista. 2 pessoas? Só? 3? Nossa, tá bem. Alguém, eu não vou obrigar, mas querem explicar o que é que aconteceu? Querem explicar o que é que vos aconteceu? Tu fala uma coisa e sei lá, tem aqui no braço. Porque tem 2 pernas. É um negócio muito idiota. Tipo, você fala uma coisa, a pessoa quer ser melhor, assim. Aí fala sempre de você e é chato. O exibicionismo com... Basicamente, você tá falando com a pessoa, mas vai ter que espelhar atrás de mim e tá olhando pra mim. Vai. Nossa, é viva. Pensei que fosse uma pessoa que Não, estamos a falar de uma parafilia. Pensem em sexualidade. As parafilias estão relacionadas com sexualidade. Então. Minha mão fica pra baixo. Foi pra baixo também. Não, é estranho. Eu nunca tive uma turma, mesmo metade do tamanho da vossa, que não houvesse nenhuma mulher que não tivesse já presenciado à sua frente um homem a masturbar-se Ela era jornalista. em público ou a mostrar-se nu. Eu sabia que era isso. Eu também não sabia que era isso. É isso. Mas até bem isso. A sério. Eu não acredito que ninguém tenha passado por uma situação. Como é que se chamava a Não. Nós estamos a falar de parafilia. Ok? Portanto, isso é outra coisa. Por exemplo, uma pessoa que é vista numa série e ela ficava excitada ao ver se ela própria no telejornal, porque ela era jornalista. O que é que isso é? Não é nada. Mas é uma coisa, a saúde e a doença têm muitas condições. Tem muitas condições que, não sendo normais, não estão ainda classificadas como doença. Se isso começar a acontecer mais vezes, pode ser que passe a ser uma doença. Eu, quando estive a trabalhar, por exemplo, na questão do referendo do aborto, havia muitas pessoas que estavam no movimento contra que diziam o aborto é uma coisa que nós não temos de legalizar porque nós não temos de legalizar uma doença. Existe uma coisa que é depressão pós-aborto, stress pós-traumático pós-aborto. Não existe. As pessoas queriam que existisse. Tem que controlar essas pessoas a manifestar-se a gente, foi isso. Não. Quando foi o referendo, quando foi a campanha, ok? Onde eu estive na campanha, que era o referendo, que era outro.
E a questão é, há determinados comportamentos que não estão classificados como doença. Se você disse, eu não conheço que isso seja uma doença. Ou seja, tipo, ficar excitado com a própria, consigo próprio. Sim, não conheço nenhuma doença, nenhum nome de doença que seja para isso. Não quer dizer que amanhã não haja. Eu tinha um amigo que tinha uma fobia, que não era doença porque ninguém tinha dado nome a essa fobia. Ele era músico, e é músico, e ele é uma pessoa extremamente pacífica. Eu vi uma vez, num restaurante, com um grupo grande de pessoas, levantar-se da cadeira, colocar-se em pé em cima da mesa e dar um soco num tipo que estava lá, porque lhe tirou um caroço de azeitona. Ele tem fobia a caroços. Caroços. A única fruta que ele come, as únicas frutas que ele come é banana, não tem caroço sólido, laranjas que compra, especificamente laranja sem caroço, Uva sem grainha. Uva sem uva sem grainha. grainha, tudo que não pode ter caroço. Morangos. E ele não pode comer a parte à volta do caroço. Se ele souber que está lá dentro do caroço, já não come. E aquilo, não há nenhum nome para aquele problema, mas aquilo é de família. A irmã dele E ananá. tinha outra tão estranha mais do que ele, que é, tinha fobia a botões. Por exemplo, Ah, já vi essa. não podia usar uma camisa com molestas. Eu Ela já não vi conseguia isso. tocar no botão. Já. Não, ver pode ver, não podia era tocar. Ok? E então toda a roupa que comprava era sem botões ou com fecheclé. Não há nenhum nome para esse problema. Ai, que esse monstro por aí, que ele tipo de balões. Não gosta de balões? Não. Nem gostar a tudo. Há fobias que têm nomes e há outras que não. Eu mostrava-lhe um balão. Para terminar aqui a questão da parafilia, vou-vos dar um exemplo, mas diga antes. É isso. O exibicionista é a pessoa que só sente prazer sexual exibindo a sua sexualidade publicamente a outras pessoas. Por exemplo, mostrando-se nu ou masturbando-se em público. Ok? À frente de outra pessoa. Agora, meninas que aqui estão, eu não vou dizer aos meninos porque eu nunca encontrei um homem que fosse. Já encontrei, por acaso. Mas é mais difícil encontrar um homem que seja alvo de uma situação de exibicionismo. Mas raparigas que aqui estão, meninas, desculpa lá Eu dizer. já fui. Ah, foi? Sim. Até o final? Agora eu entendi o que era, o pessoal entendeu outra Mas o coisa. que é que aconteceu? Eu chamei a polícia. Não, o que é que aconteceu? Ele estava num arbusto. Estava escondido. Ah, não. E era sempre na hora que eu passava, porque eu sempre fazia caminhada pelo mesmo lugar. Mas ele sabia que você estava a ver? Via, porque eu olhava ali para ele. E ele via que você via? Via! E parava? Não! Então, provavelmente era um exibicionista. Então é para si que eu vou dizer isto. Não faça isto que eu vou dizer. Mas eu vou-vos ensinar como desmascarar um exibicionista. Ok? Não façam. Não façam. A gente não sabe se a pessoa é exibicionista ou se não. Se tiver um homem a masturbar-se à vossa frente olhando para você, se quisessem saber se ele era exibicionista ou não, perguntem-lhe assim, não façam isto, vou dizer pelas terceiras vezes. Perguntem-lhe isto. É assim, em vez de estás a fazer isso comigo sozinho, queres ir comigo ao outro lado da estrada que tem um apartamento e fazemos uma coisa mais perto um do outro? Se ele não for um exibicionista, ele diz, boa, vamos. Se ele for um exibicionista clinicamente diagnosticado, quer dizer, se for mesmo um doente exibicionista, ele foge. Porquê? Porque ele não tem prazer a não ser exibido. É isso que eu quero dizer com exclusivo. A pessoa que só tem prazer vendo o outro só tem prazer observando. Por exemplo, está a olhar pelo buraco da fechadura a ver duas pessoas a fazer sexo, a ter prazer com isso. É voyeurista. Abrem a porta, dizem assim, em vez de estar desse lado, queres te juntar a nós? E se ele disser, ótimo, é porque não é voyeurista. Se fugir, é porque porque és compulsivo e compulsivo, certo? Mais. Lembram-se mais de alguma? Então já estamos na sexualidade, eu vou acrescentar aqui as funções. Disfunções sexuais, não vou falar de todas. Vou falar das duas mais comuns nas mulheres e as duas mais comuns nos homens. As duas mais comuns nos homens é, nos homens mais novos, a mais comum é a ejaculação prematura ou a ejaculação precoce. Nos homens
homens mais velhos, a mais comum é a disfunção erétil. Ok? Que há pessoas que chamam impotência. Nas mulheres, a mais comum de todas é a anorgasmia. E a incapacidade de ter orgasmo. Ok? Sendo que há 3 tipos de anorgasmia. A anorgasmia primária, nunca teve. A anorgasmia secundária, já teve e deixou de ter. A anorgasmia situacional tem em determinadas situações, não tem outras. Tem com determinada pessoa, não tem outra. Ok? Ora, na mulher depois existe outra que está a crescer muito, que é o desejo sexual hipoativo. É não sentir desejo sexual, a não ser quando está em interação sexual. Ou seja, quando está a ter uma relação sexual, pode ter lubrificação, pode ter orgasmos, pode ser ótimo, pode ser muito bom. Mas quando não está em interação sexual, não quer estar lá. Ou seja, desejo sexual hipoativo. Muito relacionado com o stress. E estas mulheres normalmente dizem, não, para mim o sexo não é importante. É como se o tempo que tivessem a ter relações e até tivessem a ter prazer fosse um tempo esquecido. Percebem? E então não têm capacidade de explotar o desejo. São completamente dependentes de condições que aconteçam por acaso ou que já estejam a acontecer quando estão a acordar para sentirem desejo. Não tem essa. Professor, qual é que era a doença do homem velho? O homem mais velho é disfunção erétil. Incapacidade de obter ereção. Pode. A diabetes pode levar, e os problemas cardiovasculares também. A diabetes pode eventualmente levar à disfunção erétil. Problemas de circulação sanguínea também. Vocês sabem de que é feito o pênis? O pênis tem algum osso? Há fratura de pênis? Mas não tem nenhum osso. Tem algum músculo? Não tem. O pênis não tem músculo nenhum. O pênis é composto por um corpo cavernoso, que é uma espécie de esponja. Ok? Imaginem uma esponja com um preservativo à volta. Imaginem que o preservativo é a pele do pênis. Tem a esponja seca. Enchem a esponja de água. A esponja fica em tensão. Essa tensão provoca a ereção. Só que no pênis, em vez de ser água, é sangue. Portanto, é que quando as pessoas têm problemas cardiovasculares e de circulação sanguínea, é mais difícil haver sangue suficiente a ir para o corpo cavernoso, que é o pênis, para provocar uma ereção. A primeira pessoa que para vocês verem isto na sexualidade, em termos de saúde sexual e reprodutiva, dentro da ciência, é dos temas que normalmente os investigadores, os cientistas, sempre que usam os próprios conceitos, muitas vezes valorizam. Acham que isto é da vida privada de um, não merece ser investigado. Então, nos anos 50, em Inglaterra, havia um homem que estava muito bem sexualmente com o seu amigo. E ele chegou aos 60 e tal anos. E começou a ter disfunção erétil. Ele não sabia ler nem escrever. Ele vivia... Isto é importante para perceber que foi ele que inventou o primeiro dispositivo válido para combater a disfunção erétil. Para resolver o problema pessoal. Ele tinha uma loja de bicicletas. As pessoas tivessem bicicletas partidas, avariadas, etc. Ele reconstituía, envolvia a pessoa e cobrava dinheiro por isso. Então ele tinha vários instrumentos para fazer isto. Instrumentos de mecânica, etc. E tinha bombas de encher, bicicleta. As bombas de encher, bicicleta hoje em dia são assim. Não quer pensar no que vai ouvir. Então, as bombas na altura eram bombas de prendê-las com o pé e encher assim. Ok? Não eram daquelas que são comigo. Ele tinha um problema de disfunção erétil. Ele foi um médico e o médico disse: isso não é cidade, ainda pensa nessas coisas, não para casa, já passou o seu tempo, já não tem coisas para a sua idade, diga-se à pesca, diga-se a coisa. E teve alguns médicos que lhe foram dito isso, mas ele não se contentou com este tipo de resposta e chegou um médico que lhe explicou aquilo que eu lhe expliquei há bocadinho, do corpo cavernoso e do fluxo de sangue. E ele lembrou-se que quando, por exemplo, tem
pele e puxar o ar, ele fica vermelho. E ele pensa, o vermelho é um fluxo de sangue. Ele fazia a mesma coisa ao pênis. Então ele, com uma serra de serrar metal, serrou a meio aquela bomba, enfiou a bomba no pênis, tirou o ar e obteve uma ereção. Depois, imaginem o que é, depois de serrar aquilo fica com arestas cortantes e depois se o pênis em ereção é mais largo do que o pênis em descanso e aquilo depois para tirar deve ter sido difícil. E ele assim depois de se curar do que deve ter tido, isto é engraçado, ok? Esta parte é engraçada. Foi ao médico que lhe tinha dito isso e disse, olha doutor, resolvi o meu problema, fiz isto, assim, assim, sabes? E o médico, sério? Posso utilizar a sua ideia? Ele disse, pode. E o médico construiu um dispositivo que é uma espécie de seringa, que é assim, apertadinha cá em baixo, depois alarga, fecha e depois tem um êmbolo. Puxar e tirar o ar. E tem uma anilha cá em baixo que enrosca para que a pessoa, quando introduz aquilo no pênis, tira o ar, o pênis fica em ereção, desenrosca e tira o êmbolo, fica só a argola na base do pênis. Funciona por duas razões. Funciona pela terapia do vácuo, tirando o ar, e funciona porque aquela anilha que fica lá provoca uma ereção mais duradoura. O médico construiu esse instrumento, testou, o resultado foi positivo e a partir daí foi inventada pela primeira vez, cientificamente, uma terapia que resulta para a disfunção erétil. Inventada por um homem que só queria resolver o problema dele. É verdade, isto vem nos manuais de sexologia quase todos, esta descrição. Porque serve para explicar uma coisa. Nestas áreas da sexualidade, muitas vezes as pessoas consideram que são áreas demasiado íntimas e privadas para serem objeto de ciência. Mas não são, não deviam ser. Quem queria dizer alguma coisa? Mas até nós não sabemos. Da mulher, a anorgasmia. Como? Anorgasmia. E desejo sexual hipoativo. Hipo com H. Há mais, ok? Há o vaginismo, há outros. Estas são as mais importantes. Hipoativo. No caso, hipoativo. Pouco ativo. E agora outra coisa. Como é que o pênis não tem músculo? O pênis não tem músculo porque é o quê? Aquilo que eu expliquei. É um corpo cavernoso que ao encher de sangue provoca a tensão. O pênis não é músculo. Então como é que dá? Como é que há que encontrar o conceito de milkshake? Motivando desejos na cabeça, erotismo, qualquer coisa. Não é? Porque é assim, o desejo provoca alterações na circulação sanguínea que depois provoca a alteração. Ok? Ok. Então, no caso da anorgasmia, falando das mulheres agora, no caso da anorgasmia é importante dizer que normalmente é um problema que resulta de uma atitude muito conservadora sobre a sexualidade. Quando a pessoa vê a sexualidade como uma coisa muito negativa, má, especial ao pecado, não consegue falar sobre ela. Normalmente essas pessoas têm pouco prazer sexual e têm problemas de anorgasmia. Portanto, a terapia para a anorgasmia muitas vezes passa por ultrapassar esses bloqueios e fazer com que eu fazia isso muitas vezes com mulheres com anorgasmia, quando percebia que o problema era um problema relacionado com uma atitude negativa relativamente ao sexo e à sexualidade feminina. Aquilo que dizia era, todos os dias, durante 10 minutos, dispa-se, ponha-se ao espelho, observa o seu corpo, prestando particular atenção e em pormenor às partes do seu corpo que você sente mais desconforto. Até que a pessoa se vá habituando a lidar e começa a aceitar mais facilmente a sua sexualidade e resolver o seu problema. Pode acontecer. Uma mulher, por exemplo, sendo violada, se não resolve o problema em termos mentais, isso é uma coisa interessante, porque eu, como terapeuta sexual, eu nessa questão da violação eu fazia uma coisa que era, apareceu-me várias vezes, até miúdos pequeninos, meninas de 8, 9 anos, não, 3 meninas de 9 anos, que foram abusadas sexualmente pelo senhor do ATL, do
da escola, onde elas iam atrás, voltavam da escola, e passavam por casa, deixavam as outras em casa, e depois passavam pela casa dele e abusava sexualmente dessas 3 meninas. Qual foi o meu papel? O meu papel foi, durante uma série de sessões, convencer as meninas que a experiência má que elas tiveram não foi sexualidade, foi violência. Uma relação sexual só é uma relação sexual se tiver todos os completos. Se a pessoa considerar para si, é uma relação sexual completa. E para ser completa precisa de uma coisa, mútuo consentimento. Se não houver mútuo consentimento, se uma das pessoas não estiver de acordo, não é completa. Não sendo completa, não é sexo, é violência. O pênis pode ser utilizado, mas é utilizado como uma arma. Está a perceber? Se a pessoa que foi violada conseguir separar esse acontecimento do que é a sexualidade e perceber que esse acontecimento é violência e não sexo, a pessoa pode conseguir ter mais facilmente prazer. Se a pessoa ficar traumatizada com esse acontecimento, pode ficar sem capacidade de ter prazer a vida inteira. Com o menino violado, com as questões da pedofilia, que nós muitas vezes ouvimos falar, podem causar traumas que mudam a vida da pessoa a vida inteira. E a sexualidade é muito importante para as pessoas serem felizes. Se as pessoas não forem felizes sexualmente, nunca serão plenamente felizes. Okay? Então, na anorgasmia é muito importante tratarmos esta visão que as pessoas têm da sexualidade. E para terminar esta parte das funções sexuais, dizer, desde a ejaculação prematura, lembram-se do tal objeto, pênis de madeira, que era um objeto de bruxaria no século XX? A mulher naquele tempo não era educada para ter prazer, era educada para ter filhos. O prazer feminino era restringido. Quando as meninas eram pequeninas, a atitude era: não mexas aí que isso é feio, não faças perguntas sobre isso que isso é pecado. A sexualidade é uma coisa suja, nós só a temos porque os homens querem para ter filhos, mas não. As meninas criadas nesse contexto normalmente não tinham prazer sexual na relação. Os homens, também não valorizando o prazer sexual das mulheres, também não investiam muito em preliminares. Quando penetravam uma mulher, muitas vezes a mulher nem sequer estava lubrificada. Aquela mulher só queria livrar-se do homem o mais depressa possível. Muitas das relações até eram com dor. O homem ser rápido era bom para ela. Livravam-se dele mais rápido. E ele gabava-se aos amigos que era rápido. Há documentos do início do século XX em que os homens faziam, com outras palavras, ditos com outras palavras, faziam concurso de masturbação quando eram adolescentes. Era uma coisa rápida. E o mais rápido era o mais macho. Era bom ser rápido. Quando era bom ser rápido, não havia ejaculação prematura, como devem imaginar. Já em meados do século XX, depois com a invenção, com a invenção da pílula contraceptiva, a revolução sexual, o movimento hippie, o fazer amor e não a guerra, a valorização do prazer feminino, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o ter mais direitos em casa, o exigir mais felicidade junto do marido, o serem capazes de divorciar porque já ganhavam dinheiro para sustentar os filhos se saíssem de uma relação com os filhos, que era uma relação tóxica para elas. Ok? Quando elas começam a valorizar o prazer e a perceber que a sexualidade não é só para ter filhos, é para ter prazer, essencialmente, eles também começaram a valorizar o prazer delas. E como a resposta sexual feminina, eu já não tenho tempo de ser internacional. Sim. Como a resposta sexual feminina é mais demorada em média do que a resposta sexual masculina, do ponto de vista do tempo que leva desde a excitação até o orgasmo, um homem, para dar prazer a uma mulher, tendo uma relação de tempo suficiente para ela chegar lá, passou a precisar de demorar tempo. Passou a ser bom de demorar tempo. E passou a ser mau de demorar pouco tempo. E os homens que demorassem pouco tempo corriam o risco das mulheres que valorizavam o seu prazer sexual não se sentirem confortáveis na relação, a relação deteriorar-se e acabarem uma relação. Ora. Homem.
resposta sexual masculina, desde o momento em que começa uma interação sexual até o momento em que ela termina, e o homem é basicamente assim: excitação, planalto, orgasmo, resolução. Alguns homens podem ter passado 10 minutos, se chama o período refratário, o outro orgasmo. Durante o período refratário, os homens, normalmente, a maior parte dos homens, não digo todos, mas a maior parte dos homens, nos estudos que existem, não têm sensibilidade ao toque positiva, é incômodo. E por isso, há muitos homens que, tendo um orgasmo, viram-se para a companheira e dizem: agora vão dormir, ou levantam-se e vão beber água, ou vão fumar um cigarro, ou arranjam uma desculpa para fugirem daquele carinho pós-relação. Porque sentem esse momento como um momento desconfortável. Mas não tendo coragem de dizer: olha, eu não sei o que é que acontece comigo, não conheço a situação, por acaso é uma situação normal, a ciência diz, mas normalmente não conhecemos. Mas normalmente depois do orgasmo eu sinto incómodo quando me tocas. Mas não tendo coragem de dizer isso, inventam outras coisas, e depois há muitas mulheres que dizem: os homens são sensíveis, só querem ejacular, etc. Que resulta do desconhecimento da resposta sexual. Já a resposta sexual feminina é diferente. Excitação, banal, orgasmo. Reparem, não é por acaso que o orgasmo da mulher aqui está mais tarde. Vão ver, o banal tem mais longo. Excitação, banal, orgasmo, resolução. Os nomes são os mesmos. Depois há mulheres que têm muito orgasmo, não é? Vou continuar aqui. Depois há uma resposta sexual típica da masturbação, que é uma resposta sexual sempre anal. E ainda há uma resposta sexual que as pessoas chamam de sexo tântrico, que é muito mais prolongada, com o prazer que se tem no anal é um prazer intenso. É uma resposta mais prolongada, porquê? Porque tentando evitar o orgasmo, não há aquele desgaste de energia que faz com que a função tenha tendência a acabar. E o prazer é mais devagar. As pessoas chamam isso sexo tântrico. Era muito valorizado historicamente no Oriente. Ora, os homens, se deixarem a coisa correr normalmente, acabam por ter uma tendência de ejacular, em média, antes da mulher ter um orgasmo. Então, os homens que aqui estão sabem do que é que eu estou a falar. Há um momento aqui que se chama sensação de inevitabilidade ejaculatória. O homem está a ter uma relação sexual, ou sozinho ou acompanhado, ou está na masturbação, por exemplo, e há um momento em que ele sente que daqui a 5 segundos vai ejacular. Mesmo que durante esses 5 segundos ele esteja no quarto com a namorada e abre-se a porta e entra os pais da namorada e dizer: surpresa! Atenção, ele vai ejacular mesmo. Já chegou ao momento de não ter travão. Então, os homens com mais experiência de conhecimento da sua resposta sexual, e isso obtém-se através da masturbação, quer no homem, quer na mulher. Os homens com mais experiência de conhecerem o seu próprio corpo através da masturbação são pessoas que tornam-se mais competentes do ponto de vista sexual. E com a experiência, o homem vai conseguir antecipar ali a sensação de inevitabilidade ejaculatória e fazer qualquer coisa, parar durante um bocadinho, mudar de posição, fazer qualquer coisa para que a relação, para que aquela situação não chegue a acontecer e a relação demore o tempo suficiente para que na relação sexual a mulher consiga obter o orgasmo. Se não demorar esse tempo suficiente, ele vai se sentir mal. Se não demorar esse tempo suficiente, durante muitas vezes sistematicamente, ele vai se sentir tão mal que vai pedir ajuda. Se ele pedir ajuda, depois vai ser diagnosticado com ejaculação precoce. Mais uma vez, mais um exemplo, como aquele que eu vos dei há bocadinho, da histeria, podia dar da homossexualidade, podia dar da hiperatividade infantil, agora dei da ejaculação prematura, de doenças que, estando dentro deste grupo, são doenças que dependem totalmente do contexto social, de como a sociedade é. E a sociedade, como muda, há umas que deixam de ser e outras que passam a ser. Então nós temos aqui, basicamente, ciências sociais e humanas. E aqui as pessoas já não vão para os hospitais, vão para, eventualmente, os hospitais psiquiátricos ou consultas de psiquiatria. E
são detectadas independentemente da pessoa. Agora mais uma coisa. Mais uma coisa que eu vos quero dizer. Aqui, os médicos dependem muito das avaliações laboratoriais. Para dizer, esta pessoa tem ou não tem. A resposta é objetiva. Os resultados estão ali. O médico, perante os resultados, não diz, eu perante estes resultados acho que você não tem. Eu não tenho essa certeza. Tem. Tem ou não tem? Aqui, o médico depende mais de testes laboratoriais. Muito mais. Aqui, depende de confiar na pessoa. O médico não tem noção se aquela pessoa tem disfunção erétil ou não, se a pessoa não disser. O médico não tem noção se aquela pessoa tem depressão ou não, se a pessoa não lhe disser o que é que lhe acontece. O médico depende de acreditar no sujeito e perde poder. Ao perder poder, pode ser enganado. Eu, se vocês quisessem, podia provar-vos isso. Eu podia marcar uma consulta psiquiátrica hoje, ir lá e fingir de tal maneira que saia lá com o diagnóstico de depressão. É fácil. Eu podia dizer a um médico que tem estresse pós-traumático de guerra e se conseguisse, conhecesse bem como é que me devia comportar e o que devia dizer, fingir o suficiente para ele diagnosticar. Ok? E também, como no caso daquela mulher que no 11º dia não vai trabalhar porque a filha morreu, aí é o contrário. Ela está triste, é normal estar triste e o médico sobrediagnostica, digamos assim. Ou seja, vai avaliar o estado dela sem analisar o contexto social e os médicos sentem-se como se não tivessem terra firme, como se tivessem uma espécie de areia movediça, sentem-se desconfortáveis. Será que eu estou a fazer bem? Será que estou a fazer mal? Será que acertei? Será que errei? E isso é um bocadinho desconfortável para os médicos. Portanto, coragem aos médicos, têm que ter os médicos psiquiátricos. Os médicos psiquiátricos vão ter menos poder, menos capacidade de decisão, menos segurança naquilo que fazem. E quando se tem menos segurança, tem que ser mais rigoroso ainda. Okay? Eu vou-vos ler uma coisa. Vou-vos explicar isto que eu acabei de dizer de uma outra maneira, com base numa experiência com o Covid. Nos anos 70 do século XX, portanto há 50 e tal anos, o psicólogo americano David Rosenham apresentou-se a vários hospitais psiquiátricos e pediu para ser admitido, porque dizia ele que há várias semanas que ouvia vozes, alucinações auditivas, que lhe falavam de vazio e de oco. Alguns dos seus amigos fizeram o mesmo. No total foram pedidas 12 admissões em 12 hospitais diferentes. Todas foram aceitas. 11 com o diagnóstico de esquizofrenia e uma com o diagnóstico de psicose maníaco-depressiva. Convém notar que Rosenham tinha escolhido intencionalmente aquilo que as vozes diziam, pois na literatura especializada não há referência a psicose existencial, como se podia pensar pelo conteúdo das alucinações auditivas. O que é que isto quer dizer? Há bocadinho disse que se eu fingir bem, ele vai me diagnosticar. Se eu fingir mal, ele não me vai diagnosticar. O Rosenham, de propósito, fingiu mal. Disse que ouvia vozes que falavam de vazio e de oco. E as alucinações auditivas não falam de coisas tipo vazio e oco. Isto são substantivos abstratos. Não falam de ar. Falam de mulheres. Falam de Deus. Falam de objetos. Falam de coisas que são identificáveis. Não falam de vazio. Falam de oco. Portanto, depois de serem admitidos no hospital, os pseudo-doentes, estavam todos a fingir,
diziam que já não ouviam as vozes e pediam que os deixassem sair. O tempo de internamento variou entre os 7 dias e os 52 dias. O que teve menos dias de internado foram 7, o que teve mais foram 52, com uma média de 19 dias. E todos saíram com um diagnóstico de esquizofrenia ou de psicose maníaco-depressiva em remissão. Mas não foi desmascarado. Durante a sua estada no hospital, os pseudodoentes passavam o tempo a anotar o que observavam. O tempo ínfimo que duravam os encontros com o médico e o número astronómico de medicamentos que recebiam. O tempo que era pequenino que passavam com o médico e o número enorme de medicamentos que recebiam para tomar. Estas anotações reforçavam para o pessoal do hospital a ideia de anormalidade. Uma única categoria de pessoas não se deixou enganar. Os verdadeiros doentes que diziam assim: vocês não são doentes a sério. Vocês não são jornalistas, não são professores. É escusado dizer que Rosenham provocou muita polémica quando deu a conhecer os seus resultados. Ainda hoje, as suas pesquisas constituem matéria incómoda para os psiquiatras. Uma das reações mais frequentes de diretores clínicos de hospitais era: no nosso hospital, um erro desses nunca seria possível. Então, o que é que o Rosenham fez? Propôs então a um hospital que tinha, o diretor tinha dito isso, propôs então a um hospital que descobrisse os falsos doentes que ia mandar nos próximos meses. Acabou o prazo. Rosenham reuniu-se com a equipa do hospital. Esta tinha descoberto um certo número de pseudodoentes. Nem todos concordavam na identidade destes pseudodoentes, mas todos tinham observado alguns. Ou seja, todos os médicos atendiam. O médico atendia 20 pessoas, na consulta a seguir era atendido por outro médico. Então, quando os médicos lhes foi questionado quem é que era doente mesmo, quem é que estava a fingir, todos eles encontraram nomes de pessoas para dizer que estavam a fingir. Mas nem todos concordavam na identidade deles. Ou seja, o Sr. Manuel foi indicado por um médico que estava a fingir e o outro médico disse que o Sr. Manuel não estava a fingir. Mas havia alguns que concordavam, outros que não. Portanto, esta tinha descoberto um certo número de pseudodoentes. Nem todos concordavam na identidade deles, mas todos tinham observado alguns, o que era surpreendente porque o Rosenham não tinha mandado ninguém. Perceberam? O que é que isto nos quer dizer? Os médicos, pensando que podiam estar a ser postos em causa, ficaram assim, não tinham como avaliar objetivamente. Isto podia acontecer em doenças infectocontagiosas? Não. Podia acontecer em doenças crónicas e degenerativas? Não. E, quer dizer, quando eu fui para cumprir o serviço militar, eu fui dos últimos anos em que era obrigatório. Havia pessoas que conseguiam alterar o ritmo cardíaco para serem observados. Era simples. Era passarem uma noite acordados, a beberem cafés e a tomar medicamentos, comprimidos para não dormir. Ficavam acordados. Na manhã, quando iam ao médico, estavam assim, comiam, etc. E aí sim podia-se, mas muito mais difícil do que nas doenças infectocontagiosas. Há instrumentos de diagnóstico, há formas de fazer análises e de obter respostas, independentemente da pessoa. Não temos de estar dependente da pessoa querer ter um diagnóstico ou não. Já nas doenças mentais e comportamentais entramos noutro registro. Okay? E quando os médicos foram avisados que iam ser enganados, aí eles foram muito mais rigorosos e aí se calhar escolheram uma data de pessoas, mas eles não tinham mandado ninguém. Percebem? Isso da psiquiatria é preciso terem atenção. Agora, para terminar a aula de hoje, dizer-vos uma coisa. Se daqui para aqui vamos do passado para o presente, das sociedades dos países subdesenvolvidos para os países mais desenvolvidos, continuando para aqui a mesma coisa. Do passado para o presente, dos países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos. Nós não temos depressão comparada com o que temos na Europa, em países como o Chad, Sudão,
mal, nem, por exemplo, temos suicídio nesses países como temos na Suécia. Vocês sabem que as pessoas com depressão podem ter mais tendência a suicidar-se. No diagnóstico de depressão. As pessoas podem ter depressão ligeira, depressão severa, depressão profunda. Por exemplo, quando as pessoas com depressão se matam, que é mais provável uma pessoa com diagnóstico de depressão se matar do que uma pessoa que nunca tenha tido um diagnóstico de depressão, quando as pessoas com diagnóstico de depressão se matam, matam sem estar. Depressões profundas, severas ou ligeiras. Profundas, quem? Severas, quem que acha que é severa? Quem diz que é ligeira? São ligeiras. Sabe porquê? Porque a pessoa com depressão profunda não tem ação para se matar. A pessoa com depressão profunda praticamente não sai da cama, não se veste, não consegue fazer projetos, planos, nem sequer consegue pensar em fazer um almoço ou um jantar, não se cuida, está inativa e portanto não tem ação para se matar. É claro que depois pode ser tratada, pode melhorar, pode passar a depressão severa, pode passar a depressão ligeira e normalmente as pessoas com depressão ligeira podem ter mais capacidade e ação para se matarem do que as outras. Okay? Não quer dizer que a depressão ligeira não tenha já estado a depressão profunda. Um diagnóstico é sempre necessário. Alguma questão? Então nós ficamos por aqui.